educação na questão alimentar. O cérebro é totalmente afetado, porque o estômago ele tem uma ligação muito grande com o cérebro. Então, qualquer coisa que a gente ingere, o estômago já informa o cérebro que está em ato para fazer digestão, e o cérebro passa a trabalhar. E muitas das vezes não é nada, é uma bala, um bombom, é alguma coisa que o estômago confundiu que seria já um recebimento de um alimento para que pudesse trabalhar na digestão. E alguns não podem ser impressionados com a necessidade do comer e beber para a glória de Deus. Que a condescendência com o apetite afeta em todas as relações da vida. Isso é grave. Então, a alimentação, ela afeta, diz aqui, todas as relações da vida. Isto se vê em muitas famílias, se vê também na igreja, se vê também nas reuniões de orações, né? E na conduta dos nossos filhos, muitas das vezes, isso realmente vê, enquanto o ato alimentar, né, precisa ser reavisto, precisa ser reconsiderado, não só na igreja, mas na família, que é a família que forma a igreja. Isso tem sido a maldição da vida de muitas pessoas. Muitos conseguireis fazê-los entender as verdades para esses últimos dias. Então, muitos são incapacitados de compreender as mensagens, de compreender até mesmo um ato de se converter para estar de pé na volta de Jesus. Então, o Redentor deste mundo, Jesus Cristo, ele sabia disso. Olha o que aqui diz um relato no Espírito de Profecias. Cristo sabia que o mundo estava entregue à glutonaria e que isto perverteria as faculdades morais das pessoas. Se a condescendência com o apetite era tão forte sobre a humanidade que para subjugar o poder foi exigido do Filho de Deus que ele jejuasse por cerca de 6 semanas. Isso, irmãos, Jesus não jejuou por si, porque ele precisava vencer esse apetite pervertido. Não. Jesus, ele jejuou por nós. Ele fez esse jejum em forma da humanidade, em prol de mim, em prol de você, em prol de nós, em prol da sua igreja. Que obra! Então, que obra tão importante, né? Que obra se acha diante do cristão, a fim de que ele pudesse vencer como Cristo venceu. A força da tentação para satisfazer o apetite pervertido só pode ser avaliado em face da inexprimível agonia de Cristo quando prolongado jejum no deserto. Então, se nós não compreendermos o que Cristo fez, o que aconteceu com Jesus ali no deserto, né, 40 dias, 40 noites sem comer, sem beber, o seu estado físico ficou totalmente desfigurado, mas só que o estado espiritual de Cristo estava totalmente fortalecido. Muitas das vezes a gente não aguenta passar um dia sem comer. A gente já fica apavorado. Quer ver, irmãos, um erro muito grande nosso? É assim. A gente faz um jejum
um jejum de 24 horas, e quando chega no final do jejum, que poderia ser um alimento bem leve também, a gente pega um prato cheio de glúten, de macarrão, de arroz, de salada, faz aquele prato assim bem de cabeça. E agora joga para o estômago. E o estômago agora é sobrecarregado com aquele alimento. Me diga o que aconteceu com o seu jejum. O que foi que aconteceu com o seu momento de jejum para que você pudesse estar ali leve, estar ali mais preparado para receber as bênçãos, para receber a compreensão da palavra de Deus? O que pode ter acontecido? Diz, nós já lemos agora aqui que o alimento, ou seja, o alimento, tanto ele quanto é saudável, quanto ele na questão de glutonaria, afeta a vida toda. Acho que a condescendência com o apetite afeta em toda a relação da sua vida, da nossa vida. E Jesus, sabendo disso, ele fez ali um ato de sacrifício em jejuar em prol de nós, né? em prol das nossas vidas. E falando sobre uma responsabilidade especiais e tentações dos pastores, a gente quer realmente alertar algumas irmãs que são maravilhosas, que preparam os alimentos muito deliciosos para nós, né? Para os pastores, para os obreiros, também para a igreja. Mas existe um alerta aqui muito interessante. Diz aqui que precisamos saber tudo em especial sobre os pastores, que ensinam a verdade solene, responsabilidade e vencer o apetite. Muito maior seria a sua atitude caso controlasse os apetites e as paixões. E as mais vigorosas seria se as faculdades mentais e energias morais se aliasses ao trabalho físico, ao exercício mental. Todo hábito, todos os hábitos estritamente temperante com a combinação do trabalho muscular, da mente, poderia realizar-se somas incomparavelmente maior de labor. Então, aqui nos fala que, na continuação da leitura, nós falamos aqui que muitos pastores que não têm, digamos, um refreamento na questão do apetite, né? Chega em determinadas igrejas ou reuniões, ele não dá um bom testemunho na questão do apetite. Chega lá, come de tudo, mistura de tudo, né? E existe hoje, por exemplo, uma classe de pessoas que eles estão observando, né? Eles estão ali. Lembra da história dos fariseus? Quando Jesus chegava em um ambiente, tinha ali uma classe de fariseu, de judeu, que não estava para ouvir a mensagem, não estava para ouvir Cristo, não estava para aprender de Jesus. Eles estavam ali para observar exatamente o que Jesus poderia fazer de errado para que eles pudessem condenar. De sorte, irmão, que Jesus fez muitas coisas que não agradou aquele grupo, mas não coisas erradas. Jesus fez algo que chamou a atenção deles, e agora Jesus, de uma forma correta, aplicou para eles o que realmente deveriam ser feito. E muitas das vezes acontece que pastores, obreiros, né, eles
por não controlar os seus apetites, né? E achar que na sua simplicidade, né? No seu aconchego com os irmãos, com as irmãs, ele vai lá e come, bebe, e isso alguns observam, principalmente a parte jovem, né? Que gosta de misturar, que gosta de aventurar também nas questões do gosto, né? Que a comida hoje, as comidas hoje são deliciosas. Então, é prazeroso, né? A pessoa se alimentar de forma errada, de forma incorreta. E isso é um alerta, né? Para muitos pastores, para muitos obreiros, na questão alimentar. Tem que ter muito cuidado, né? Na hora de se alimentar. Diz aqui assim, a intemperância no comer, mesmo de comida saudável, veja só, né, exercerá debilitante influência sobre o organismo, embortando as mais vivas santas emoções que algumas pessoas trazem para... Olha só, isso aqui é uma questão interessante. Às vezes a gente prepara, né, organiza um momento acampal, né, uma reunião acampal, vamos para um sítio, vamos para um lugar afastado da cidade, para ter um momento, né, mais aprazível com Deus, né, estar ali mais à vontade com Deus, fora das preocupações, das coisas. Mas aqui a questão chama atenção aqui na questão da alimentação. Algumas pessoas trazem para as reuniões campais alimentos inteiramente impróprios para tais ocasiões. Eu vou citar aqui alguns deles, né? Diz aqui, olha, bolos, ele fala aqui bolos finos, tortas e uma variedade de pratos que perturbariam a digestão de um trabalhador sadio. Claro, esta que é o melhor, considerando nada bom para o pastor, que muitas das vezes pode estar presente ali, e ele pega agora, come bolo, come torta, come outros tipos de alimentações. E hoje tem um ditado muito popular hoje entre nós, irmãos, por exemplo, que diz assim, olha, se o pastor está fazendo, né, olha, a esposa do pastor faz, por que eu não posso fazer? Só que muitas das vezes nós não consideramos que o nosso olhar não é para o pastor, mas sim para Cristo. Mas, em contrapartida, nós, pastores, devemos dar muito bons exemplos na questão alimentar. O pastor deve declinar desse bem intencionado para inadvertir hospitalidade, mesmo com o risco de parecer descortês para com aquela pessoa. Então, muitas das vezes, aquele banquete é feito para recepcionar o pastor, ele poderá fazer, né, fazer uma diferença entre o que é correto e o que não é correto. E isso pode até ser desagradável a algumas pessoas, né? Mas Jesus também ele desagradou algumas pessoas para ensinar a verdade, para dizer o que era certo, o que deveria ser feito. Diz que errar quando tem um pastor com um alimento inadequado, diz que preciosos talentos têm se perdido para a causa de Deus por esses métodos aí de querer agradar
né, os irmãos e comer tudo que é colocado na mesa. E os pastores, mais que quiseram, qualquer outro, né, deve economizar as forças do cérebro e dos nervos. Devem evitar todo o alimento ou bebida cuja tendência seja irritar ou estimular os nervos. Então, irmãos, é muito interessante essa parte aqui. Agora, falando sobre fazer tudo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, ele cita a seguinte questão: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Agora, existe uma pergunta: por quê? Por que que a Bíblia diz que nós temos que fazer tudo para a glória de Deus? Nos mostra alguns textos bíblicos também que nós fomos comprados por um bom preço. Esse preço, irmão, custou a vida de uma pessoa inocente. Custou o sangue imaculado de Cristo. Por isso, nós não somos de nós mesmos. Nós não precisamos fazer algo que venha satisfazer o desejo da nossa carne, do nosso apetite. Cada parte do homem deve ser guardada, diz aqui o Espírito de Profecia. Devemos estar atento, que não suceda que, ao que levamos para o estômago, expulse da mente pensamentos e atos santos. Não tenho o direito de fazer o que desejo? É uma pergunta. Você pode dizer, você pode perguntar, eu não tenho direito em fazer o que eu desejo, o que eu quero fazer? São perguntas. E que talvez nunca serão respondidas, mas depois compreenderão por que essas perguntas não foram respondidas. Porque nada era para a glória de Deus, é o que o texto está dizendo aqui. Como se estivéssemos procurando privá-los de um grande bem. Quer dizer, poxa, eu quero me alimentar, eu quero fazer o que eu gosto, e muitas das vezes a pessoa acha que aquilo as pessoas estão fazendo, estão proibindo de ele promover grande bem para si mesmo. Diz que há direitos que pertencem a cada indivíduo. Por exemplo, um direito de escolher. Esse é um direito para cada indivíduo. Só cada pessoa tem o direito de escolher, tem o direito de decidir. Só que, pela sua infinita bondade e misericórdia, Deus nos aconselha na questão de escolher, na questão de decidir. Ele chamou o povo de Israel e disse assim: olha, hoje eu coloco de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição, pois vocês escolham. Mas eu vou dar um conselho: escolham a vida, para que vivam vocês e sua casa, seus parentes, sua descendência. Esse foi o conselho de Deus. E aqui hoje Deus está aconselhando, lá no livro de Provérbios, capítulo 22, se eu não me falha a memória, verso 23, lá fala que nós não devemos estar entre os comelões de carnes e nem os beberrões de vinho. Um outro texto que Deus diz assim: bom é não comer carne. Não, bom, melhor é um prato de comida, esse é o texto, né? Melhor um prato de comida, de legumes, né? De verduras, do que um boi gordo e com ele ódio. Deus não está mandando as pessoas deixar de comer a carne. Deus está dando um conselho, dizendo assim: olha, bom é não fazer isso. Mas o direito nosso de decidir, de escolher, está aqui, é individual.
Por isso, nós não devemos nem ser influenciados, deixar-nos influenciar, mas isso aqui serve para todos, né? Tanto para pastor, como para obreiro, como para membro, como para jovem, para adultos, para criança. É uma questão individual. Então, ninguém pode submergir a sua identidade, porque cada um tem uma identidade, cada um tem uma digital, cada um tem a sua própria identificação. Assim mesmo é o caráter. O caráter não será transferido do pai para o filho e nem do filho para o pai, mas exclusivamente o caráter de Deus poderá nos aperfeiçoar nas coisas corretas, nas coisas certas, porque só Ele fez e só Ele faz tudo o que é certo. Por isso, Jesus, ele veio a esse mundo para nos dar um grande exemplo. E, para finalizar aqui o texto, que diz assim, olha, vossos caminhos foram iluminados com relações à reforma de saúde. Irmãos, nenhum outro povo na face da terra recebeu tão grande mensagem em relação de saúde quanto um povo chamado Adventista do Sétimo Dia do Movimento de Reforma. Então, os vossos caminhos foram iluminados com relação à reforma de saúde e o dever que repousa sobre o povo de Deus nesses últimos dias é o de exercer a temperança em tudo. Não é só na questão da alimentação, na questão do vestuário, na questão de falar, na questão do comportamento. Então, são muitas coisas que nós precisamos ter um modo, né? Vi que nós, olha o que o Monte disse, vi que vós encontravesse entre aqueles que ficariam para trás, quanto a ouvir a luz, quer dizer, muitos recebem a luz, têm o conhecimento, mas ficam para trás. Enquanto esses que ficam para trás, diz assim, ó, e ao corrigir as vossas maneiras de comer e beber, é trabalhar. À medida que a luz da verdade for aceita, a seguida operar inteira reforma na vida e no caráter de todos os que forem santificados por ela, então receberemos grandes benefícios para a nossa vida, tanto espiritual, quanto intelectual, quanto moral, né? E, acima de tudo, a compreensão correta da palavra de Deus, a compreensão correta da salvação. Que, para finalizar aqui, eu gostaria de citar aquele texto que Jesus falou assim, olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Irmãos, se alguém quiser, Deus não força ninguém, Deus trabalha. O Espírito Santo não força ninguém, mas ele trabalha. Então, vamos deixar com que o Espírito Santo trabalhe no nossos corações, na nossa mente, para que nós venhamos compreender que se hoje nós se alimentamos de forma tudo errado, é porque não compreendemos, ainda não entendemos perfeitamente o que é reforma de saúde. Então, nós precisamos compreender isso. Isso não é só a igreja, pastor, obreiro, né? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê da sua graça, que faça-nos compreender isso, que faça-nos entender que a reforma de saúde tem a ver com a nossa salvação, porque naquele dia, quando Jesus vier nas nuvens dos céus, essas coisas que disse Jesus, que há de acontecer, não possam nos ter prendido, nos ter laçado, mas nós possamos estar vigiando, orando em todo o tempo, para que nós possamos escapar de tudo isso aqui que nós falamos aqui. E estar de pé na presença do Filho do Homem. Que Deus nos abençoe. Amém.